Reverendíssimos Padres André, Padre Fernando, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nós podermos estar aqui nesta noite, porque nós temos muitas coisas para celebrar e para refletir sobre a nossa fé nessa noite. Em primeiro lugar, celebramos essa novena em honra e louvor a Santa Cruz. Hoje, em especial, somos iluminados por uma liturgia mariana, a Natividade de Maria, o nascimento de Maria. E também meditamos, como vocês estão fazendo esse caminho nesse novenário, a quarta carta encíclica do Papa Francisco, de Lexinus, que fala do amor do coração de Jesus. Tudo isso nos leva hoje a continuar essa reflexão sobre o coração de Jesus, que nasceu de Maria e que se revela na Santa Cruz. O coração de Jesus, ele nos traz uma reflexão sobre o próprio coração. E hoje, a reflexão que se estende pelo segundo capítulo da encíclica do Papa Francisco, nos fala do coração de Jesus que nos leva à Santíssima Trindade e também às práticas pedidas pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o coração. O coração, na linguagem bíblica, é o lugar do sentimento, é o lugar da decisão, e é o lugar onde eu posso dar sim a Deus. Não é tão diferente da concepção que nós temos de coração hoje. Nós entendemos o coração como lugar do sentir. De vez em quando alguma pessoa faz uma coisa errada e para justificar a gente fala, então, mas fulano, apesar de ter errado, tem um coração bom. Ou seja, exteriormente errou, mas por dentro no coração é bom. Ou então, quando nós queremos falar que uma pessoa está tendo uma atitude muito ruim, nós falamos, aquela pessoa não tem coração. De vez em quando, também nós percebemos e falamos do nosso sentimento, daquilo que é interior, como se fosse algo dentro do nosso coração. Vocês já talvez tiveram a experiência de ter o coração partido? E daí tem até as sofrências de hoje em dia do nosso sertanejo. Meu peito está doendo, tomara que seja infarto. Porque se for amor, eu sei que está sendo gravado a homilia, então não vou complementar não. Finge que eu esqueci o resto da letra. Mas o coração, de vez em quando, parece que dói. Só que, mesmo assim, se você for fazer um exame de coração, quando seu coração está doendo, você vai ver que o seu músculo do coração, biologicamente, vai estar lá. Pode estar batendo mais rápido, mais devagar, conforme a emoção, mas ele vai estar funcionando. Nós entendemos então que o coração revela na Sagrada Escritura algo muito mais interior. Algo que não é somente físico, mas que é também espiritual dentro de nós. Mas mais que isso, algo que é humano. Quando se fala de coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu estou falando de algo que só nós humanos poderíamos ter, porque é o sentir. Só que na reflexão do Papa Francisco sobre o coração de Jesus, ele nos aponta algo muito mais bonito ainda, porque nós falamos do Sagrado Coração de Jesus. E o Papa Francisco, citando outros papas do magistério, desde Pio XII, São João Paulo II e Bento XVI, ele diz, nessa expressão, Sagrado Coração de Jesus, está o resumo e a síntese de todo o Evangelho. Por quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de que o nosso Deus se encarnou. E se encarnando, nosso Deus, que é Jesus Cristo, ele morreu vamos mais forte que a paróquia de vocês, tá? Então vamos lá, a gente está aqui devocionando a ela. Ele morreu na cruz e depois ressuscitou. Isso quer dizer uma coisa, o nosso Deus se encarnou, teve um coração, e não somente um coração biológico, mas um coração que sente. E esse coração que sente nos leva a olhar para um Deus
que sente algo por nós. Inclusive no Evangelho, quem nos revela o jeito de sentir de nosso Deus Trindade é Jesus Cristo, o ápice da revelação. Por isso que Jesus sempre nos aponta ao Pai, e também é dito que Ele é a obra-prima em seu coração do Espírito Santo. E Jesus Cristo, então Ele sente. E quando nós estamos sentindo, nós revelamos o nosso interior. Quando eu sinto alguma coisa, eu revelo aquilo que normalmente eu não deixo escapar. Tem alguns aqui que eu tenho certeza que são pais, né? Avós. E quando vocês estavam lá cultivando as crianças, olha aqui as crianças, os adolescentes, vocês aprenderam uma coisa, que quando eles estavam com um sentimento interno e não sabiam expressar, eles começavam a ficar bravos. Por exemplo, você já sabe que a sua criança, o seu adolescente, na sua casa lá, quando começa a ficar muito irritado, muito bravo, e não tem porquê, você olha para a cara e fala o quê? É fome. Não é assim? Vai ficando meio irritado, vai brigando, você fala, não deve estar sentindo fome. Vai lá, alimenta um pouquinho o monstrinho, né? E pronto, passou. Porque é um sentimento interno que se expressa no externo. E é assim também, quando nós estamos machucados, quando estamos tristes, cansados, a gente joga a culpa daquilo que a gente expressa naquilo que a gente está sentindo. De vez em quando a gente fala, oh, desculpa se eu te respondi mal, é que eu estava cansado, eu estava com pressa, você não sabe os problemas que eu estava passando, daí eu te dei uma resposta que eu não queria dar. Ou seja, o sentimento faz com que se revele o que tem de mais profundo no meu coração. Agora então, olhando para o coração de Jesus, onde nós podemos ter a revelação do coração de Jesus? Nós tivemos muitos santos que falaram da revelação do coração de Jesus, as revelações de Santa Margarida, ou as reflexões da Beata Cléria, ou de Santa Paulina, ou de tantos outros santos, mas o ápice da revelação do coração de Jesus está quando Jesus sentiu. E onde Jesus teve os sentimentos mais fortes? Onde Jesus sentiu dor, angústia, medo, tristeza, abandono, cansaço, sede. Aonde que Jesus sentiu tudo isso mesmo? Ah, agora sim, já saiu melhor no nome da paróquia. Onde Jesus sentiu tudo isso? Na cruz. Na cruz ele teria desculpa para ser um cavalo com todo mundo. Estava cansado, abandonado, triste, inseguro, tudo isso. E isso é escrito nos evangelhos. E mesmo assim, no ápice da dor, o que o coração de Jesus revela? Amor. Até o fim. O ápice da revelação do coração de Jesus é na Santa Cruz. Por isso que não tem lugar melhor para falar sobre o coração de Jesus do que dentro de uma novena da Santa Cruz. Porque as outras revelações do coração de Jesus são revelações particulares. Mas a revelação do coração de Jesus no alto da cruz é uma revelação universal. E por isso que no alto da cruz, o coração de Jesus revela o nosso Deus por inteiro. A Santíssima Trindade, que é um Pai que nos ama e que é um Espírito Santo que é amor. No extremo da sua dor, o coração de Jesus, mesmo sentindo, ele ainda revela o que ele tem por dentro, que é o amor. Por isso que hoje nós podemos olhar para essa revelação universal do coração de Jesus na cruz e olhar também para o nosso coração. Porque nós gostamos de rezar uma antífona: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo no cansaço e mesmo na solidão, eu sou convidado também
a revelar o amor que vem de Deus, e não aquilo que me perturba e é externo. Isso é um desafio muito grande. Mas nós contamos com uma ajuda hoje também. No final da reflexão deste capítulo, dessa encíclica, o Papa Francisco nos aponta para as boas práticas devocionais ao coração de Jesus, que seria a Santa Missa e a Eucaristia na primeira sexta-feira do mês, a adoração na quinta-feira. Tudo isso são práticas que nos levam a perceber uma coisa. O Papa Francisco, ele nos diz assim: quando essas práticas são propostas à igreja, elas são propostas em um período onde muitos achavam que não eram dignos de se aproximar de Deus, que Deus estava muito distante, e de repente vem práticas de piedade popular que nos convidam à comunhão a toda sexta-feira, a primeira sexta-feira, e se aproximar de Jesus também para adorá-lo na Eucaristia. Com isso, nos é revelado uma coisa: nós não precisamos ficar esperando que o nosso coração esteja perfeito para amar o nosso Deus, porque é Ele que nos ama primeiro. Na Eucaristia, na missa, mais do que eu dar o meu amor a Jesus, eu venho para entender que Ele me ama, e o amor dEle que vai me fazendo amá-lo de volta. Se eu for esperar o meu amor por Jesus ser perfeito, eu nunca vou chegar perto dEle. E por isso que hoje a liturgia também pode nos ajudar, porque hoje nós celebramos a natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Maria. Hoje não é somente um marco histórico para falar, nesse dia Maria nasceu, mas é um marco de fé, para dizer que Maria teve um nascimento, como todos nós tivemos também. E vocês ouviram a proclamação do Evangelho de hoje. Vocês prestaram atenção em todos os nomes, né? Agora a gente vai ver nome por nome e refletir quem foi cada um deles. Ou você pode anotar o seu preferido para dar um nome para o seu próximo filho. Mas esse Evangelho, ele revela para nós algo muito bonito. Dentro da genealogia do Evangelho de Mateus, nós vemos uma genealogia puramente humana. E é interessante que o evangelista Mateus dá destaque para as 4 mulheres que estão presentes nessa genealogia: Tamar, Raabe, Betsabeia e Ruth. Talvez vocês não conheçam a história dessas 4 mulheres, mas eu conto a fofoca para vocês rapidamente. Essas 4 mulheres não eram mulheres que têm uma história perfeita. Pelo contrário, Tamar, ela enganou o próprio sogro para poder ter filhos. Raabe era prostituta. Betsabeia teve um filho fora do casamento com o rei Davi. E Ruth tentou se deitar com um homem antes do casamento também. Ou seja, se essas 4 mulheres fizessem parte da nossa família, acho que a gente ia olhar meio torto e pensar assim: nossa, essa aí é a prima que eu tenho que nem lembrar que faz parte da minha história. Mas mesmo assim, o evangelista faz questão de citar elas e dar um destaque, porque no final da genealogia tem uma mulher especial, Maria, para dizer uma coisa: na limitação da história da humanidade, na limitação da geração de mulheres imperfeitas, por um mistério e pela graça de Deus, surge uma mulher perfeita. E essa mulher perfeita, ela gera o coração de Jesus. E podemos fazer até uma reflexão teológica bem limitada, mas o coração biológico de Jesus vem inteiramente de Maria. O Sagrado Coração é divino, mas o coração humano do nosso Deus vem inteiramente de Maria. Ou seja, vem com toda essa genealogia e esses parentes que não fizeram coisas tão certas assim também. Porque o nosso coração também não é perfeito. O nosso coração também não tem uma história perfeita. O nosso coração, quando eu pego a genealogia dos sentimentos que eu já tive, eu percebo que ele não é perfeito também.
mas isso não é impedimento para que a graça de Deus aconteça. Não é impedimento para que o Sagrado Coração de Jesus, que nasceu na história da humanidade e do povo de Israel, nasça também na história da minha vida. Às vezes a gente olhando para a história da nossa vida, ou olhando para o nosso coração e para as nossas limitações, a gente se sente pequeno. É por isso que nós temos a leitura de hoje também do profeta Miqueias. O profeta Miqueias é o único profeta do Antigo Testamento que fala que o Messias nasceria em Belém. Os outros profetas dão a entender que ele nasceria em Jerusalém, que é uma cidade muito mais importante. Mas Miqueias fala, Belém, você é uma cidadezinha pequena, mas mesmo assim é de você que vai nascer o Salvador. Por isso que essa leitura entra nessa liturgia. Porque Maria, frente a outras grandes mulheres da história do povo de Israel, é uma simples mulher, lá de Nazaré. Mas é dela que nasce o coração humano do nosso Deus também. Tudo isso para dizer uma coisa: do nosso coração também pode nascer raios do próprio coração de Jesus. Porque na comunhão nós comungamos esse coração, para poder gerar esse coração também para toda a humanidade. E por fim, isso eu tenho que falar para nós padres. O Papa Francisco adorava puxar a orelha de nós padres. E por isso no final desse segundo capítulo ele olha para nós padres e diz assim: por isso padres, orem para o coração das pessoas. Porque de vez em quando a gente fica preso ao externo. Inclusive ele dá os exemplos dele, fica preso às reformas, estou vendo os andaimes ali também, fica preso aos projetos, mas a gente é convidado a olhar para o coração. E já que nós tomamos esse puxão de orelha, eu estendo para todo mundo, porque o padre tem que partilhar o que é bom. Então também, pais, mães, filhos, às vezes a gente vê a nossa vocação somente naquilo que é externo, no que a gente deu, no que a gente fez. Mas o importante de verdade é o contato com o coração. Porque o coração do nosso Deus é eterno. E no final, o que vai ficar é o nosso coração. A lembrança que fica para as pessoas é como elas perceberam o nosso jeito de sentir. O nosso coração é o que não passa nunca. Vamos fazer um momento de silêncio? E vamos pedir então que o nosso coração possa ter um encontro com o coração de Jesus. Este encontro com o coração de Jesus passa também pelo nosso olhar para a cruz. Que olhando para a cruz, nós possamos confrontar os nossos sentimentos humanos, confrontar a nossa pequenez, e mesmo assim ter a certeza que nas nossas tristezas, que nos desafios, o coração de Jesus ainda pode pulsar dentro de nós. Essa é a nossa fé na Santíssima Comunhão. Nos abramos e abramos o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus.